Esse tema é interessantíssimo, a responsabilidade civil do residente e do chefe de serviço ou de todos que fazem parte daquele serviço de residência. Então nós temos que separar várias situações. Primeiro, inscreva-se no canal, dê like e indique um amigo ou amiga que é muito importante, ok? Nós temos um emaranhado de responsabilidades em discussão. Hospital, chefe, talvez tem mais de um chefe ou subchefes, ou médicos assistentes. E aí nós temos R1, 2, 3, 4, enfim, depende da especialidade, vai embora. Perfeito? Nós temos aqueles que não são residentes, mas são estagiários. Esse é o dia a dia de um hospital-escola ou de um serviço que disponibiliza a residência, um hospital particular, enfim. E aí o residente comete um erro, ou o chefe, ou o estagiário, ou o assistente. Como que funciona? Então nós temos assistente, chefe, mais de um chefe, subchefe, residente, 1, 2, 3 e 4, estagiário. Um emaranhado de médicos que responderão de forma solidária pelo erro pautado em negligência, imprudência e imperícia. Isso é importante entender porque eu sou de uma época, né, claro que não dá para perceber, né, devido à minha juventude, à minha tenra idade, que o chefe chegava sexta, meio-dia, dava o carimbo na mão do residente e falava: tchau, meu caro, você se vira aí no final de semana. E na minha época ainda existia bip. Às vezes você que está assistindo, você nem sabe o que é bip. Bip, o residente ia embora, tocava o bip, ele tinha que sair correndo para o hospital, né? Geralmente os R+, né, os residentes que já não eram os novatos. Os novatos ficavam dormindo no hospital lá e boa. Hoje a realidade não é mais assim, né? Se profissionalizou bastante, não que não era profissional antigamente, mas tinha essa facilidade e essa prática, e aí julga você se é nefasta ou adequada. Pois bem, em regra, a responsabilidade do hospital é objetiva e a responsabilidade do médico é subjetiva. Significa dizer, né, que eu, processando você, médico, eu tenho que demonstrar a sua culpa, ao passo que a culpa do hospital eu não preciso comprovar. Por quê? Porque pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva. E mesmo quando o vínculo é com o Estado, né, também, tá? Nós já temos vídeo aqui falando de responsabilidade do médico na questão da escala de plantão, é a mesma coisa, tá? Então, o artigo 37 da Constituição Federal e 14 do CDC para quem quiser ver, não perde tempo com isso. Escuta a explicação. Pois bem, então eu tenho que comprovar a culpa. Ocorre que, quando se é residente, você é participante de um serviço de pós-graduação e especialização, o qual tem como pressuposto um caráter pedagógico de ensino. Sendo assim, o chefe sempre vai responder. Ah, mas Omaile, eu tô vendo o teu vídeo, eu sou chefe, meu residente foi processado e eu não. Questão de sorte, não questão de lei. Por quê? Muito se vê, né, muito recorrente na prática forense, que o advogado que processa o médico, ele escolhe um médico ou ele inclui todos e o hospital. E em alguns casos ele vai direto em apenas um médico. Porém, caso esse advogado tenha a perspicácia de incluir todo mundo, todos responderão solidariamente porque respondem como serviço. Mas, Omaile, eu vou responder, por exemplo, agora eu não durmo mais porque eu sou R2 e hoje eu não tenho que vir ao hospital. Hoje eu fico em casa ou eu vou dar plantão na cidade X. Necessariamente responde, salvo se a culpa fica caracterizada no prontuário. Porque pode ser que você esteja uma semana de férias e vai responder mesmo não prestando o serviço médico. Evidentemente que não, afinal de contas não houve conduta da sua parte. Mas o médico sim, o chefe. Por quê?
Porque ele faz um trabalho de preceptoria. Ele só não responde se ele tiver duas sortes. A primeira é o advogado do paciente não colocar ele no polo passivo, no flanco passivo da ação. O que é isso? Ele não é réu. A segunda sorte, se o advogado do residente não alegar na defesa do residente que ele estava desassistido de técnica naquele momento. São muitas variáveis, é um tema aqui que quando eu dou aula na residência desse tema, a minha aula dura 4 horas. Eu estou tentando exaurir com vocês aqui em questão de minutos. Então a gente tem que compartimentalizar culpa para depois averiguar possibilidade de condenação. Ok? Então vamos fazer aqui a síntese. Nós temos residentes, estagiários, chefes, assistentes, demais chefes ou subchefes. Depois nós temos a questão institucional hospitalar. Esse emaranhado de compartimentos de responsabilidades vai responder de acordo com a sua responsabilidade. Por exemplo, o serviço hospitalar ele é um serviço baseado em hotelaria. O paciente caiu da maca, bateu a cabeça e morreu. Era dia do teu plantão? Não. Você tem culpa? Não. Por quê? Porque, em tese, esse tipo de responsabilidade é do serviço de enfermagem, que raramente é terceirizado. São prepostos do hospital que atuam em nível hospitalar. Então, o hospital responde por isso. Você vai responder? Não. Mas e se você for processado por isso? Um advogado bom vai te livrar com facilidade. Agora, a responsabilidade do ato médico, o que vai acontecer? Uma celeuma desgraçada onde o hospital vai jogar a culpa em você, você pode jogar a culpa no hospital, ou no residente, ou o residente no chefe, ou no estagiário, e aí vai virar um rolo danado. Um erro clássico. Esse erro ele é recorrente, é uma prática reiterada, é algo que eu nunca consegui entender, porque a burrice é ilimitada, né? Quando você trabalha com o mesmo advogado do hospital, porque a responsabilidade do advogado do hospital é qual? Pensa comigo. Ele é advogado de quem? Do hospital. Ele vai trabalhar para livrar quem? O hospital. E você? Você que se lasque. É claro que eu não estou querendo enquadrar aqui questões éticas, mas aquele médico que fala, não, o advogado do hospital lá fez a minha defesa, não cobrou, você sequer conversou com ele, você não teve uma audiência direta falando, olha, o ocorrido foi esse, aqui estão os artigos científicos que tutelam a minha conduta médica, então o paciente chegou, ele descumpriu regramento, prescrição, etc, etc, etc. Se não houve nenhum tipo de contato e você apenas falou assim, não, o advogado do hospital vai fazer minha defesa, parabéns, você é o mais novo condenado por erro médico e não importa se você errou. O que importa é a sua nefasta decisão de deixar isso para lá e de não tentar resolver. Então hoje nós abordamos o tema responsabilidade do residente e do chefe, tema espinhoso, árido de natureza e que suscita muitos processos, não só de nível judicial, como ético e sindicante, né? Significa interna corporis no hospital. Eu fico por aqui, dúvidas, sigo à disposição.